Bom, então vamos lá, né? Bom, boa noite. Começando um pouco atrasado em função dessa. Mas o microfone, na verdade, é mais para ele. É só para ele. Para ele poder controlar melhor a gravação. Acho que a gente se ouve aqui, né? Mas para ele controlar a gravação, lá, a altura da gravação, é importante que a gente fale no microfone aqui. Bem, boa noite a todos. Desculpa aí a demora, né? Esse trânsito está complicado hoje. Na verdade, eu só abrir formalmente aqui, né, essa conversa. Dizer que acho que muito contente de estar aqui hoje, né, fazendo essa discussão. Nós fizemos ontem uma discussão sobre a exposição que está lá no Mamã, né, que o Cães Sem Plumas, e com a presença e a participação de representantes do Museu da Beira da Linha do Coque e de moradores do Coque. E foi muito instrutivo e muito muito rica a troca de experiências, de visões. Eu acho que queria agradecer a esse projeto estar aqui, pelo fato que isso nos faz pensar, inclusive os nossos projetos aqui dentro do Projeto Política da Arte, nos faz refletir, aprendemos muito, né, com a presença do Museu da Beira da Linha do Coque aqui. Eu acho, sem dúvida, que é uma experiência que nós devemos replicar, né, e continuar não só o diálogo com vocês, né, do Museu da Beira da Linha do Coque, mas com outras iniciativas semelhantes de outras comunidades, de outros bairros, de outros grupos organizados na cidade que buscam refletir sobre a sua própria inserção na cidade, o lugar que eles ocupam na cidade, o lugar que eles querem ocupar na cidade e os problemas e os embates do dia a dia que essa busca por se situar na cidade geram, né? Então, só quero saudar vocês, introduzir, e no debate, claro, que aí a gente conversa mais detidamente sobre as questões. Hoje temos a participação aqui de Júlia Rebouças, né, que tem acompanhado também o projeto do museu já há algum tempo, né, com vocês. Ela vai fazer algumas reflexões sobre esse projeto e sobre o significado dele. Depois Cris Gouveia, que, como vocês dizem, é a madrinha do museu, né? Que está acompanhando também desde o início nesse processo e tem participado ativamente, né, na formatação, na apresentação, junto com vocês, né, como esse museu é aqui recebido ou acolhido ou entra em diálogo aqui com a Fundação. E depois Hildo também vai tecer alguns comentários sobre esse projeto e sobre essa experiência, né, de estarmos aqui numa instituição dentro de outra instituição, né, essa conversa. Então, queria saudar vocês em nome da Fundação Joaquim Nabuco. Silvana Meirelles, que é a diretora daqui de todo esse espaço, ela deve chegar, mas ela está na reunião lá na sede da Fundação, em Apipucos, e com esse trânsito, não sei a que horas ela vai conseguir chegar de Apipucos para cá. Mas, enfim. Então, passa a palavra para a Júlia e aí a gente segue, sempre pedindo que quem for falar, fale no microfone, para ajudar ali nosso colega. Tem que falar alto e usar o microfone ao mesmo tempo. Não. Bom, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer muito ao convite para vir ao Recife, para estar mais uma vez aqui numa mesa de trabalho com vocês, né? Não é a nossa primeira vez trabalhando juntos. Então, quero agradecer muito a Hildo e a Joaquim, a Moisés, Ricardo, Carlos Baik, Matuto, enfim, representando aqui a comunidade do Coque e o Museu da Beira da Linha do Coque, né? Vim agradecer a Cris Gouveia, a Moacir, a Bruna e toda a equipe da Fundação. Eu, não há muito tempo atrás, fui estagiária aqui da Fundação Joaquim Nabuco, desse setor, então tenho uma certa emoção de estar aqui. Uma certa emoção é só para fingir que está tudo bem, assim, mas eu fiquei muito emocionada de voltar para cá, trabalhar, reencontrar os novos estagiários, e Maduca, Edmundo, toda a equipe, enfim, tenho muita saudade e muita gratidão mesmo pelas coisas, por esse espaço que a Fundação Joaquim Nabuco cria. Então, é uma alegria enorme para mim estar aqui. Bom, hoje aqui essa sala é a sede temporária, né, do Museu da Beira da Linha do Coque.
Tá. Bom, não, eu sou de casa. Bom, eu sou Júlia Rebouças, eu morei no Recife há alguns anos atrás, eu fiz universidade aqui, agora eu estou morando em Belo Horizonte, eu sou curadora do Instituto Inhotim. Enfim, comecei nessa casa, os meus mestres estão aqui, Moacir é um deles, e, enfim, então, talvez eu não me apresente também por isso, assim, que eu me sinto, de fato, entre amigos, assim. Bom, então eu estava falando que hoje essa sala é a sede temporária, né, do Museu da Beira da Linha do Coque, e aqui nas regras dessa sede, quem vem de fora fala primeiro, né? Assim, a dinâmica é essa. Quem vem de fora mostra o que trouxe e aí depois a gente conversa. Então é por isso que eu estou começando. E aí eu vou então relembrar um pouco a minha ligação com o projeto, né? Há um ano atrás eu estava aqui visitando o Recife, fazendo um trabalho aqui, e a Cristina me convidou para, enfim, para conhecer essa equipe. Acho que na ocasião além de vocês, estava o Ricardo, estava o Matuto, o Rildo, estava o Rodrigo Oséias, né? Ele estava também. Então, tinham outras pessoas que não estão aqui hoje. E a ideia dela, naquele momento, era ouvir o projeto, que eu ouvisse o projeto do museu e, de alguma maneira, por estar trabalhando numa instituição e por ter, enfim, algum trânsito e bastante interesse nessa área, que eu poderia dar colaborações, assim, eu poderia ajudar um pouco a construir e organizar esse museu, o projeto do museu. E quando o grupo me apresentou o projeto, na verdade, eu tenho que dizer que eu fiquei muito impactada, assim, pela força, pela consistência, pela necessidade desse projeto. E eu também fiquei muito impressionada como as coisas já estavam muito discutidas e já estavam muito organizadas, assim. Então a gente sabe, enfim, que essa empreitada, né, de ter um projeto, de ter uma ideia ambiciosa como essa e a realização dela tem uma distância muito grande e exige um caminho muito muito difícil. E eu fiquei muito impressionada como esse caminho já estava adiantado. Então, assim, mais do que trazer contribuições ou dar ideias ou ajudá-los a organizar, eu entendi rapidamente que meu papel ali naquela mesa, um ano atrás, era o de alguém que queria aprender. Assim. Então, esse foi a minha consciência imediata naquele momento. Assim. E aí, como alguém que procura aprender, eu lancei aos meus colegas lá na mesa uma série de perguntas. E a primeira pergunta, e talvez a mais insistente, a pergunta que eu fiz várias vezes para eles, era uma pergunta sobre por que um museu. Né? E aí, quando eu fiz essa pergunta, eles primeiro responderam que eles me contextualizaram assim um pouco a história da luta política e social da comunidade do Coque pelo direito à moradia, por melhores condições de vida, segurança, respeito, trabalho. Eu ouvi e insisti na pergunta, né? Mas por que um museu? Então, eles me falaram de uma série de campanhas difamatórias contra a comunidade, uma imagem que vem sendo construída ao longo de décadas, que naturaliza a violência, que banaliza o descaso e que cria estigmas contra a população. A história da resistência daquelas pessoas, a tradição de luta, de trabalho e de organização vinha sendo varrida em prol do preconceito e da exclusão. E eu perguntei mais uma vez, mas, ainda assim, por que um museu? E aí a conversa ficou muito mais complexa, porque eles me devolveram com uma pergunta, que era, por que não um museu? E aí a gente começou, então, a conversar sobre que museu é esse. Eu acho que enfim, vou lançar a mão agora de algumas ideias, enfim, a gente trabalhando nessa área, a gente acaba lendo muitas coisas, e eu vou trazer uma discussão que vem sendo colocada e um pouco por que eu trouxe tantas vezes essa questão de por que um museu. Assim. Então, eu tenho lido muito um senhor que vem lá da Rússia, chamado Boris Groys, e ele tem uma imagem que eu gosto. Ele fala que a arte, e agora eu já estou falando de arte, enfim, que é a minha praia, assim, ela quis resistir ao tempo, assim, ela quis perdurar a passagem dos anos, não desaparecer, e aí ela criou mecanismos de autopreservação. Assim. E a arte, ele fala que, à medida em que ela vai se constituindo, ela vai constituindo também
uma história dela própria. Assim, ela já nasce como, de alguma maneira, ela nasce como história dela própria e ela, enfim, ela fez uso desse espaço, desse abrigo que é a instituição, para ser um pouco o lugar onde ela cria marcas, onde ela cria indícios dessa sua história e dessa sua tentativa de resistir à passagem do tempo. E é óbvio que, enfim, os museus eles são muito mais hoje do que os lugares, ou sempre foram muito mais do que os lugares para salvaguardar a memória da arte. Enfim, muitas outras disciplinas estão ali. Mas, obviamente, quem construía, né, quem sempre construía os museus era quem tinha poder, né, era quem tinha e que escolhia então a história que ia contar. E era sempre os museus, eles sempre contaram as histórias dos vencedores, né, dos conquistadores, que são normalmente as histórias dos exploradores, né. Então, dentro de uma ideia de que poderia haver uma identidade universal para o mundo, né, os museus eram um pouco o símbolo dessa pretensão de contar uma história onde caberia o mundo todo, mas que era, obviamente, a história de quem explorava e não a história de todo mundo, né? Então, essa ideia de uma... Rapidamente não, mas os artistas tiveram um papel importante no sentido de criticar essas instituições que querem contar essa história universal, que querem, enfim, criticar esse modelo que é muito estanque, muito totalizante, e, enfim, e tem uma importância no sentido de transgredir os limites, as amarras dessa instituição, e encontrar também lugar para histórias e narrativas que não vinham sendo contadas naqueles espaços. Então, o museu ela carrega, o museu, a instituição museu, ele carrega um pouco essa pecha, esse peso, né, de uma instituição muito arrogante, muito distante, e que tem essa pretensão de uma certa dessa ideia de uma totalidade, assim. Mas, ao mesmo tempo, o museu é o repositório mesmo de um tempo, de indícios, de histórias, de coisas que de outra forma teriam sido esquecidas, assim. E aí o museu da beira da linha do Coque, então, esse lugar que quer resgatar e preservar a história da comunidade para restituir valores importantes que foram apagados. E aí, então, abrir um campo simbólico onde um outro projeto, onde simplesmente o futuro possa ser concebido. No caso, o museu que eles me apresentaram era um museu que é um agente de construção ativa de uma memória que é compartilhada e que é, enfim, que é uma memória que é coletiva. E aí a gente, então, eu acho que o nosso próximo passo foi discutir um pouco a importância de se institucionalizar num ambiente de tantas precariedades, de tantas coisas, enfim, de tantas deficiências impostas e sofridas, assim. E aí eu fico pensando enfim, que algumas décadas mesmo, enfim, a gente vem assistindo a um sucateamento geral das estruturas, né, assim, sobretudo das instituições. A gente já